Este livro contém as anotações que nos ficaram daquele a quem chamávamos, para usar uma expressão de que ele próprio usualmente se valia, o lobo da estepe. Seria ocioso indagar se esse manuscrito necessita ou não de um prefácio. Seja como for, de minha parte julgo imperioso acrescentar, às do lobo da estepe, algumas páginas em que procurarei plasmar as recordações que me ficaram de sua pessoa. Bem pouco é o que eu sei a seu respeito, sendo-me particularmente desconhecidos o seu passado e a sua origem. Conservo, entretanto, de sua personalidade uma forte impressão e cumpre-me declará-lo bastante simpática, apesar de tudo. O lobo da estepe era um homem de cerca de 50 anos que, certa vez, faz alguns anos, apareceu em casa de minha tia à procura de um quarto mobiliado para alugar. Interessou-se por um compartimento no andar superior, bem como por um dormitório contíguo ao mesmo. Voltou dias depois, trazendo consigo 2 malas e uma grande caixa com livros, e morou conosco durante cerca de 9 ou 10 meses. Vivia muito sossegado e para si. Não fora a proximidade de nossos dormitórios nos proporcionar ocasionais encontros na escada e no corredor, e não nós nos teríamos conhecido, pois o homem era de fato insociável. E insociável a tal ponto de que assim, estou para dizer, eu jamais observara em quem quer que fosse. Era realmente um lobo da estepe, conforme ele próprio, às vezes, costumava chamar-se. Um ser estranho, selvagem e, ao mesmo tempo, tímido, muito tímido mesmo, pertencente a um mundo bem diverso do meu. Se bem que antes, graças aos nossos frequentes encontros, já eu lobrigasse algum conhecimento sobre sua maneira de ser. Foi só após inferi-lo dos escritos aqui deixados que vinha a saber do profundo isolamento em que ele mergulhara. Seguindo uma tendência natural e fatalística que o levava a considerar conscientemente tal isolamento como uma imposição de seu destino. Creio mesmo que o retrato dele formei em função de seus escritos seja, na essência, bem semelhante àquele outro, embora mais difuso e sem precisão de detalhes, que me ficou de nosso trato pessoal. Por casualidade, eu me encontrava presente no momento em que o lobo da estepe entrou pela primeira vez em casa de minha tia e com esta contratou o aluguel do apartamento. Chegou exatamente a hora do almoço. Os pratos ainda estavam sobre a mesa e eu dispunha de algum tempo livre antes de regressar ao escritório. Não posso esquecer a estranha impressão que me causou nesse primeiro encontro. Fez soar a campainha e avançou pela porta de vidro do vestíbulo, em cuja semi-escuridão minha tia foi perguntar-lhe o que desejava. Mas, antes de dar uma resposta ou dizer o nome, ele, o lobo da estepe, ergueu a cabeça afilada e de seus cabelos curtos, olfateou avidamente o ar, exclamando, que cheiro bom aqui! Riu em seguida, e minha boa tia riu-se também. Mas eu achei cômica aquela forma de apresentação, sentindo-me algo indisposto contra ele. Vim ver o quarto que a senhora tem para alugar, disse. Foi só quando subimos os 3 pela escada ao andar superior e que pude observá-lo com atenção. Não era muito alto, mas tinha o andar e a postura de cabeça das pessoas espigadas. Vestia um sobretudo de inverno, de talhe moderno e cômodo, e no demais estava decentemente vestido, embora com certo desalinho, o rosto bem barbeado e os cabelos curtos, onde se viam aqui e ali manchas grisalhas. A princípio não me agradou nada o seu modo de andar. Tinha algo de pesado e inseguro que não se harmonizava com o perfil agudo e enérgico, nem com o tom e a índole de sua conservação.
Somente mais tarde é que eu soube estar enfermo e o caminhar lhe resultava incômodo. Com um riso muito pessoal, que naquela ocasião também me pareceu desagradável, examinou a escada, as paredes, as janelas e os altos e velhos armários dos vãos. Tudo ali parecia agradar-lhe e, ao mesmo tempo, dava a impressão de achar tudo ridículo. De um modo geral, deu-nos a ideia de alguém assim que tivesse chegado de um mundo estranho, talvez de países de além-mar, e encontraste aqui tudo perfeitamente agradável, mas ao mesmo tempo um tanto cômico. Era, não se pode negar, cortês e até mesmo amável. Aceitou logo e sem objeção a casa, o quarto, o preço do aluguel e do café, mas mesmo assim havia, pelo menos me pareceu, em torno daquele homem, uma atmosfera estranha de hostilidade e desagrado. Alugou a saleta e também o dormitório. Procurou ficar a par de tudo que dizia respeito ao aquecimento, água, serviços e os hábitos da casa. Ouviu tudo atentamente e com muita amabilidade, mostrando-se de acordo com tudo. Em seguida, ofereceu também um pagamento antecipado sobre o aluguel, embora me parecesse não estar de acordo com absolutamente nada daquilo. Parecia estar achando-se ridículo em suas atitudes e querer tudo levar na brincadeira, como se fosse algo de extraordinário e novo o alugar um quarto e conversar normalmente em alemão, estando, no íntimo, ocupado com outras coisas bem mais diversas. De certo modo, esta foi minha impressão, que teria sido ainda pior se não a corrigissem e delineassem as expressões de seu rosto, pois foi sobretudo a face daquele homem o que dele me agradou desde o princípio. Apesar daquela impressão de estranheza, sua fisionomia me agradou. A expressão fisionômica era, de certa forma, peculiar e triste, mas ao mesmo tempo esperta, inteligente, fatigada e espiritual. Ocorre que, para dispor-me mais facilmente à reconciliação, havia em sua cortesia e amabilidade, embora parecessem obtidas mediante algum esforço, uma total ausência de orgulho. Ao contrário mesmo, havia nelas algo de comovente, de quase suplicante, para o que só mais tarde encontrei explicação, mas que desde logo me predispôs a seu favor. Antes que terminasse a inspeção de ambos os compartimentos e de levar a cabo o trato, já o meu tempo de almoço se havia esgotado e eu devia regressar ao trabalho. Despedi-me e deixei-o com minha tia. Quando voltei de tarde à casa, disse-me ela que o senhor havia finalmente alugado o quarto e que para lá se mudaria dentro de em breve. Tendo-lhe pedido, contudo, para não comunicar sua entrada à polícia, pois a um homem doente como ele seriam incômodas essas formalidades e andanças pelas delegacias e tudo mais.